Oi, meu povo, a irmã Rosana tá aqui ainda. Tô aqui tomando um cafezinho preto depois do almoço. E diante de algumas coisas que a gente ouve, né? A gente conversa. Deus trouxe algo ao meu coração. E eu ouvi isso no meu coração, eu recitando isso. E me emocionei. Porque o que eu ouvi era o seguinte: eu tenho saudade de um tempo que a minha preocupação era apenas acordar para ir tomar banho no rio Água Preta. A minha preocupação era apenas acordar e ir para as roças vizinhas aqui, como Bom Jardim e outras fazendas, né? E conseguir colher uma jaca madura. Eu tenho saudades do tempo que a minha preocupação era acordar e me preocupar se alguém não tinha achado a jaca que há uma semana atrás eu tinha colhido e estava de vez e eu tinha cavado um buraquinho e colocado dentro lá com meus irmãos para ir buscar depois. Eu tenho saudade do tempo em que eu jogava gude. Não era para mim isso, era os meninos que jogavam. Mas eu tenho saudade no tempo que meninas e meninos brincavam. E a inocência era tão grande que um, aleluia, se alegrava com a vitória do outro. Eu tenho saudade de um tempo onde não existia inveja, porque não tinha do que se invejar. Pois as nossas conquistas era ir até a serraria, buscar lenha na cabeça e competir para ver quem era que chegava mais rápido com feixe de lenha. Quem era que chegava em casa com a lenha e voltaria para pegar outro mais rápido. Não tinha o que se invejar, porque as nossas conquistas era acordar cedo para ir atrás de banana. A nossa conquista era entrar nas roças e conseguir achar um pé de goiaba com goiaba madura. Eu tenho saudade de um tempo que o que eu tinha medo era de ir tirar uma goiaba e no pé de goiaba ter uma casa de marimbondo. E corríamos muito. Eu tenho saudade de um tempo que a única coisa que a gente corria era de marimbondo. E de alguma cobra, quando nós estávamos na roça, que alguém dizia uma cobra lá, mas a gente não conseguia ver. Porque quando criança, e alguém dizia tem uma cobra ali, se eu conseguisse ver ela, eu não tinha medo. Porque eu conseguia ver ela. E eu aprendi com meus avós, né, os mais velhos, que se você não pode matar uma cobra, não assanhe ela. Então eu ficava observando ela ir embora, porque eu tinha medo de dar uma paulada nela e ela não conseguir matar e ela voltar. Disso eu tinha medo. Eu tenho saudade de um tempo no que eu tinha medo, era do bicho papão, do homem do velho do saco, do marimbondo, ou de mula sem cabeça. Aleluia. Eu tenho saudades de um tempo que a única coisa que eu tinha medo era quando eu caía e me feria um pouquinho. E os meus avós diziam assim, vai sair a tripa gaiteira. Eita glória. E nós tínhamos medo, porque a nossa inocência era tão grande, que a gente acreditava naquilo, que aquilo existia. Quando na verdade demorou anos para eu entender que aquilo não existia. Eu tenho saudade que eu acreditava e acreditei muito tempo. Eu tenho saudade da inocência das pessoas, da inocência das crianças, da inocência dos amigos. Eu tenho saudade porque naquele tempo nós poderíamos abraçar e menina abraçava menina, menino abraçava menino e todos juntos se abraçavam quando nós ganhava, quando brincávamos de bandeirinha e conseguíamos ganhar. Brincavam de 3, 3, passará, boi vaqueiro, dá licença eu passar. Aleluia, eu tenho saudade de quando nós ficávamos até 12 horas da noite, 1 hora da manhã, correndo na rua, brincando de pega-pega, de pique-esconde, de bandeirinha, de roda, né? Eu plantei um pé de alface e a chuva quebrou um galho. Eu plantei um pé de alface e a chuva quebrou um galho. Rebola, chuchu, rebola, rebola, senão eu caio.
Ai, largata pintada, quem te pintou? Foi uma veinha por aqui passou. Tempo de areia, levanta a poeira. Ai, como eu tenho saudade. Eu sentei aqui um pouco e eu lembrei de quando as pessoas olhavam para as crianças, e naquele tempo era muita criança, e às vezes a gente ia na casa das amigas, né, da nossa família, era comadre, era tal, e aquelas crianças entravam a casa dentro brincando, e a gente bebia água sem ninguém ter medo, e se tivesse com fome não saía dali sem comer, dar comida ao filho de fulano, o filho de compadre. Eu tenho saudade disso. Aonde não existia tanta maldade no coração, aonde você não perdia muitas coisas, porque se soubesse que aquilo era seu, mandava devolver, guardava para você. De um tempo que nós não tínhamos dinheiro, não. Hoje não temos. Mas tinha algo muito mais do que dinheiro: caráter, verdade, amor verdadeiro. Era um amor tão grande, um pelos outros, que quando um tinha algo que trazia da roça, botava na bacinha e levava para os outros. E eram amigos, né? Quando alguém morria, os outros todos ali ficavam ali na porta e ajudavam, né? E era uma coisa muito linda. Eu tenho saudade do tempo que a única coisa que eu tinha medo, aleluia, glória a Deus, era de não poder brincar. Fugíamos, saímos escondidos, ia para o rio tomar banho, ia brincar. Naquele tempo, onde tinha 10, 13 meninos, tinha 5, 10 meninas também, porque todos andavam juntos. E ninguém fazia maldade com ninguém. E nós voltávamos juntos. Ah, eu tenho saudade da alegria de poder subir no pé de jambre. A irmã Rosângela subia no pé de jambre para tirar jambre. Não era da gente as roças, mas a gente entrava aí nas roças e colhia muitos frutos. Eu tenho saudade do tempo que a irmã Rosângela subia no pé de jaca, até no olho, para tirar jaca. Eu tenho saudade do tempo que a minha única preocupação que eu tinha com os meus irmãos era de saber que eles estavam voltando comigo. Quando chegava a hora de ir para casa, depois do dia todo brincando. Não tinha horários para chegar em casa. Mas a felicidade era tanta, nós tomávamos sol, nós tomávamos banho, nós tomávamos chuva. Não adoecíamos, não pegou pneumonia, não pegou nenhuma tuberculose, não tinha doenças, essas doenças malignas que tem hoje. E era uma felicidade muito grande. Eu tenho saudade do tempo em que nós éramos realmente irmãos. Porque os irmãos, aqueles que não nasciam na nossa casa também eram considerados nossos irmãos. Eu tenho saudade do amor verdadeiro. Eu tenho saudade das brincadeiras. Eu tenho saudade da felicidade que hoje já não vemos mais. As ruas estão desertas, estão escuras, assoladas, turvas. Cada um no seu canto. Aleluia. No silêncio quieto. Alguns nas cavernas com medo de sair. Outro com dores, sofrendo, chorando, mas com ninguém divide. É difícil. É difícil. São tempos que não voltam mais. E às vezes a gente acha que a felicidade hoje está no tablet, está no computador, está numa casa, está no carro, né? Está em competir e querer aquilo que é do outro. Não. A felicidade não é isso. A felicidade é ser livre. É ter a liberdade de cantar. É ter a liberdade de andar. É ter a liberdade de chorar e de sorrir. A felicidade está nas pequenas coisas em que nós hoje temos saudade e muitas vezes não volta mais. Tenho saudade do bolo de puba assado, do beiju de sal com chá. Tenho saudade da banana cozida. Eu tenho saudade. Não é uma saudade da pobreza, é uma saudade porque naquele tempo pegavam 3 ovos ou 2 ovos, batia com a colher, colocava um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta, comia machucada, de pimenta só, machucada num pedacinho de pano, jogava dentro, colocava um pouquinho de farinha
e colocava um pouquinho de alho em palha que a gente tinha, para vaca grossa, fritava aquela omelete, dividia em 4, 2 ovos e dividia em 4. E molhava a farinha, colocava aquele pedaço de omelete, e aquela farinha molhada, aquela farofa era feita com palha de alho, sal, uma gotinha de óleo, uma folhinha de tempero que tinha no quintal. E era a farofa mais gostosa do mundo. E era a comida melhor que existia. Eu tenho saudade, porque quando eu era criança, minha avó fez 4 jereré. Jereré é algo que a gente pesca no rio. E cada um de nós íamos pescar. E nunca voltamos para casa de mãos vazias. Gente, nós pegávamos tanto peixe que nós íamos com um saco, correndo na rua para trazer. Era aquele peixe no fumeiro, sequinho. Passava a gelampeira na cinza, jundiá, para ficar bem limpinho, bem tratado. Eu tenho saudade do tempo que eu era livre, tínhamos liberdade. Eu tenho saudade do tempo que as pessoas sentavam nas suas portas, nas ruas e nas praças. E um se alegrava com os outros. Eu tenho saudade quando a gente ia nas ruas andando e encontrava um aniversário que a gente não tinha sido convidado. Mas como criança, os aniversários eram bem farturento. E era aqueles bolos enormes, as tábuas de bolo eram as janelas das casas. E era aquele bolo cheio de chocolate, confeitado com maçã e uva do lado. Eu tenho saudade daquela ruma de pão de queijo, caramelo enrolado no papelzinho, quibe, coxinha, risole, tudo. E a gente encontrava aquela festa e não tinha sido convidado, e a gente pegava a fila ali, porque tudo era na fila, e nós comíamos bolo, ainda dizia assim, deixa eu levar um pedacinho para minha avó ou para minha mãe, e a gente levava para casa. Eu tenho saudade. Éramos felizes. E por mais difícil que a vida tenha sido, as lembranças de coisas maravilhosas que não voltam, de pessoas que talvez a gente não encontra mais, muitos que já foram. Então, no final eu digo, se sofri ou se chorei, o importante é que emoções eu vivi. Eu acho que é mais ou menos isso de Roberto Carlos, eu não lembro. Se chorei ou se sofri, o importante é que emoções eu vivi. Eu tenho saudade de um tempo em que você não passava numa rua despercebido. A gente acha que isso é fofoca, mas não. Era porque dizia, fulano ali, cadê comadre, cadê compadre, cadê fulano? Eu tenho saudade de valores que dinheiro não compra. Eu tenho saudade de um povo que não precisa de muito para ser feliz. Eu tenho saudade de um abraço apertado, com aquele suor. Suado, mas ninguém dizia não, deixa pra lá. Essa é a verdadeira felicidade. Eu tenho saudade da água de cisterna e das filas enormes que enfrentávamos para pegar água. Tenho saudade. Tenho saudade do ditado que minha avó dizia. Quando a gente sabia que a gente ia apanhar e que a gente tinha aprontado alguma coisa, e já tinha chegado em casa a notícia que a gente tinha aprontado, e a gente aprontava muito, a gente brigava muito, minha mãe tinha problemas, e as pessoas chamavam a gente de filho de bilosa doida, aquela coisa toda. E aquilo ali eu era criança, eu enfrentava. Quando ia bater nos meus irmãos, eu corria muito. E eu tinha uns golpes assim de pulo mortal, assim de capoeira, e jogava assim, chutava a pessoa caía lá. E eu enfrentava. E meus irmãos, ninguém batia. Nem sabia eu. Mas Deus já tinha me levantado ali para ser uma guerreira. E para lutar por eles. Nossa, que alegria. Que alegria de saber que desde pequena eu não deixava ninguém tocar neles. E sobreviver para mim era meus irmãos voltar comigo todos os dias de uma aventura. Porque era aventura, viu? Nós saímos de manhã, íamos pra roça, tomávamos um banho. Saudade de um tempo que a gente ia pra fazenda chamada Mucambo aqui, no Açúcar. E a gente saía de manhã pra pescar. E que teve uma vez que foi necessário as polícias ir atrás, porque achavam que nós tínhamos morrido. Mas a gente pegou tanto peixe naquele dia, que a gente perdeu o dia todo por lá. E eram as 8 horas da noite, a gente estava na pista vindo. Saudade de um tempo que a gente passava aí em algumas estradas e tinha algumas hortas.
E ali a gente já tirava o tempero do peixe e trazia. São coisas assim, naquele tempo. Era normais. Era normal. Ninguém negava uma folha de coentro, ninguém negava um pé de alface, ninguém negava uma pimenta doce, um limão, ninguém negava essas coisas. Era vontade, abundância. Onde se podia escolher, e a gente dizia que comer galinha de quintal era ruim, e que bom era comer um fresco, uma carne fresca. A felicidade era da carne fresca. E não sabia que galinha de quintal um dia ia se procurar e não ia achar, e a melhor galinha, a mais saborosa. Não sabendo que Deus tinha nos dado o melhor da terra. E que tomar café com empim, muitos não queriam nem banana, muito menos beiju com sal. Porque queríamos pão. Porque, na verdade, às vezes isso não mudou. Nós queremos sempre aquilo que não tem, porque esquecemos de dar valor àquilo que temos. E por que, irmã Rosângela, você está dizendo isso? Vem no Glória com a irmã Rosângela, tenho muita saudade de muita coisa e lembranças da vida. Sou uma figura histórica da cidade de Uruçuca, porque nasci e me criei nela, né? Na cidade de Água Preta. Tenho saudade das festas da Imarque, linda que tinha, onde minha mãe era cozinheira, cozinhou muito lá em festa. Tenho saudade da feira de Uruçuca, daquela feira que começava na estrada de Serra Grande, e aqueles caldeirão bem areadinho, com minguzá, com arroz doce. Nossa, com migal de tapioca, que era leite e coco. As barracas tinham passarinha frita e ovos cozidos. E as mulheres guerreiras que colocavam barraca, colocavam kisuke para cozinhar o ovo, para o ovo ficar colorido. É forte. Vendiam aquelas bebidas temperadas, batida, temperada e muitas outras coisas. E a feira era cheia de gente. Era uma alegria, era onde todo mundo se encontrava na feira. E muitos vinham fazer as suas compras em animais. Trazia animais e amarrava ali na saída da pista para levar suas feiras porque iam montado. Eu tenho saudade de tudo isso e boas lembranças. E o que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que eu fui muito feliz. Em meio a todas as coisas eu fui feliz, porque essas coisas me trazem lembranças boas. Eu consigo tirar de tudo que eu vivi as lembranças boas. E talvez hoje nós vivemos e as lembranças não são muito boas de muitas coisas, né? Porque aprendemos, né, a ver o que é bom, o que não é, entendeu? E aquele tempo não. Bom é ser criança. E eu estava aqui, tem um avô que eu estava ouvindo, mas na verdade era o contrário que eu queria falar ele. Que era assim: eu quero é ser criança e jamais fugir da minha infância. Eu quero é ser criança e no meu coração haver lembranças da infância. Eu quero guardar no peito as lembranças no meu coração de um tempo que não volta mais, mas tinha muita inocência e muita comunhão. Vendo, Glória? Eu quero ser criança e guardar no meu peito essa lembrança. A lembrança de muita coisa boa. Se você é desse tempo, se alegre. Aonde cantávamos cantigas de roda e hoje passamos nas ruas e não vemos mais. Aonde pulavam amarelinha, brincavam de elástico, dançava com bambolê. E tudo que a gente queria era um ioiô, um bambolê. Aonde as meninas e os meninos jogavam gude, jogavam bola. E era normal. A inocência, a infância, a saudade. A saudade de quem já foi e quem não está mais entre nós. Mas bom é que Deus nos deixou a recordação e a lembrança. Vem no Glória com a irmã Rosângela. Eita, Glória. Vem no Glória com a irmã Rosângela. E bem sei eu que tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Amém? Vem no Glória.